Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar mais um podcast, estamos animados, nosso Pod Cristão, nós estamos chegando aqui na nossa lição 7 e estamos felizes que você está aqui conosco. E se você ainda não pegou sua lição, já pega a sua lição, que logo mais nós estaremos recapitulando ela. Se você não tem a lição, pegue a Bíblia, que logo mais também estarei falando quais os textos bíblicos que nós estaremos explanando aqui nessa semana dessa lição 7. Tá? Mas antes disso, quero apresentar aqui o meu co-host, que é o Vinícius. O Vinícius, ele é do Dr. Paulo Prata, da Igreja Adventista Dr. Paulo Prata, daqui de Barretos. Ele está envolvido ali no Ministério Jovem, está envolvido ali na sonoplastia, futuramente diretor sonoplasta. Não sabemos ainda, mas estamos quase cotando essa possibilidade. Desbravador, nosso conselheiro desbravador. Se você quer conhecer um pouquinho de desbravador, procure alguma igreja da Adventista aí da sua cidade. Se você for daqui de Barretos, procure uma das 3 igrejas, Bom Jesus, da Central ou do Dr. Paulo Prata, que eles vão explicar para você sobre o Desbravadores. Obviamente que o Vinícius não vai estar em todas as igrejas ao mesmo tempo, né? Mas nós temos representantes aqui, que o Vinícius vai apresentar aqui, que fazem parte também, tá? Mas nós temos aqui também o nosso cameraman, né? O nosso Jean, que também faz parte da Central. Então, ó, mais um desbravador para você questionar e você querer participar também. Porque desbravador é muito legal, muito importante, ensina muitas coisas interessantes e ensina também você para o âmbito do trabalho, onde você faz especialidades que pode se tornar aí uma profissão para você futuramente. Então, esse é o Vinícius. Bom, gostaria de agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar aqui. E também quero apresentar o meu co-host, que é o Jonas. Ele também faz parte do Ministério Jovem, né? Sendo diretor. Ainda é, né? ainda é, até trocar, né? Nossa. Também ele é personal. Então, se você quer fazer uma atividade física com ele é profissional nisso, né? E ele também já fez parte do Desbravador, né? Não sei se ainda está ativo. Faz parte da Igreja Bom Jesus. Agora sou dos aventureiros. A dos aventureiros? Então tá bom. Sou chefe. Chefe? Aí sim. Então aí, e também diretor da sonoplastia. Queria apresentar meus convidados também, que temos o Carlos. O Carlos também faz parte da Igreja Bom Jesus. E ele é conselheiro, então mais um desbravador aí contando, né? Mais desbravador, né? Desbravador, Quando Bom Jesus, procura o Carlos. E temos a Regina, que é também diretor do Ministério das Crianças, é diretora do Aventureiro. E também faz parte do Ministério Jovem, né? Isso aí, ativamente. Ela é diretora dos Aventureiros, mas quem manda lá é eu. Mentira! Brincadeira, gente. Só obedecendo. Brincadeiras à parte. Alguém tem que mandar. Vocês querem falar alguma coisa? Faltou alguma coisa do currículo aí? Quer dar um oi pra galera? Uma boa noite, né? Oi, boa noite aí. Feliz sábado para todos que estão nos assistindo aí. E fica até o final. Isso aí. É isso aí, nós agradecemos que vocês tenham aceitado o nosso convite aí. Foi uma insistência, né? Até chegar no horário. Mentira. Tô brincando. Também. Mas assim, nós ficamos felizes que vocês tenham aceitado. Nós estamos aqui dando um pouco de risada para a gente poder descontrair. Mas estamos numa lição muito boa hoje. E você que não pegou sua lição aí ainda, já pegue aí. Nós vamos ter a oração aqui. Eu só preciso lembrar quem que era, que eu esqueci. Tanta coisa na cabeça. A Regina vai fazer a nossa oração inicial e depois nós vamos dar início à nossa recapitulação da lição. Vamos lá, Regina. Então vamos lá. Obrigado, Senhor, por mais um momento de estar aqui, estudando sua palavra, sua mensagem, e que possamos levar para a nossa vida. Fique conosco, é o que oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E você que está nos assistindo pela primeira vez, nós estamos estudando sobre Êxodo. Nós começamos a estudar Êxodo 1 e hoje nós estamos no Êxodo 11, 12 e 13. Então, se você não tem a nossa lição, você pode estar acompanhando através ali da lição da Bíblia esses capítulos, capítulo 11 e 12 e 13 de Êxodo, onde nós estamos explanando um pouco sobre a história de Moisés, onde ele passou ali pela parte do Egito, onde ele teve ali as questões que ele teve brigas ali, saiu, foi para o deserto. Estou passando meio por cima, mas você pode acompanhar toda essa trajetória dessa lição
através da nossa playlist do nosso YouTube. Nós temos os posts aí. E você pode estar entrando na playlist do 3º trimestre, onde você vai acompanhar ali sobre a história de Moisés, que nós estamos detalhando a cada semana. E nós temos a nossa tirinha aí, nosso cameraman colocou a nossa tirinha para você, que o título é Tire-me daqui. É um contexto onde nós estamos estudando já, né? Que é a libertação do povo do Egito. E ali tem uma frase, né? Tire-me daqui. E nós temos o título, na verdade, né? E nós temos 3 tirinhas. E essas três tirinhas, né, tem a ver muito com o nosso cotidiano que a gente fala, né, às vezes, né? Deus se lembrou de nós. Deus derrotou o nosso opressor. Deus nos libertou da escravidão. Nós temos essas frases citadas nessas 3 tirinhas, onde nós temos aquela frase, né? Não podemos ficar triste pelo ano que nós estamos vivendo, né? Porque nós não colocamos aqui como Deus, né? Mas nós podemos colocar aí como conquistas, né? Nós conseguimos um bom trabalho, nós conseguimos passar uma faculdade que nós gostaríamos, nós conseguimos aí comprar uma casa que a gente estava sonhando tanto. Tem várias situações que a gente pode colocar. O nosso ano foi bom por conta disso, né? E mesmo assim, em meio às tempestades, né? O povo do Egito ali, só exemplificando um pouco a introdução, passou por muitas situações ruins, mas chegou o momento deles. E aí entrou a parte do tire-me daqui. E nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso na lição. E peço que vocês fiquem atentos aí, porque hoje está maravilhosa essa lição, hein? E vamos com o Vinícius. Quiser comentar alguma coisa sobre sábado, galera? Achei interessante a tirinha aqui e deu para imaginar assim, a felicidade naquele momento deles, né? Ao sair do lugar que eles estavam sendo escravizados, é algo triste para eles. E a felicidade de estar saindo ali reunido com o povo que eles já conheciam ali, estavam enturmados. E aí dá para imaginar a felicidade, né? Como seria bom esse momento. É, muito legal. Fala aí, Regina, quer falar alguma coisa? Eu falo que depois das tempestades, das dificuldades, Deus ainda continua fazendo milagres, né, na nossa vida. Então, é aqueles momentos do nosso dia a dia também, né? Os perrengues, as dificuldades, mas se abre uma porta, Deus está lá, sempre para nos ajudar. E essa alegria, essa felicidade, né, de a gente poder contar com Deus na nossa vida. É isso mesmo. Vai lá, Vini. Bom, nossa parte de domingo, nosso título Estamos Livres, ela vem falando sobre a questão da... Às vezes temos um pedido para Deus, às vezes nós queremos algo, por exemplo, como o Jonas falou, da questão da nossa casa, a gente, por exemplo, minha família quer muito se mudar, né, comprar uma casa nova, porém é muito difícil, porque, né, a casa é muito cara para comprar e tem que ser uma boa. Então, às vezes a gente fica com esse pedido, demora anos, demora, né, uma eternidade praticamente pra gente. E aí, finalmente, a gente chega nesse ano, a gente consegue. A gente fica muito feliz, a gente agradece a Deus e vem falando sobre essa questão e liga com os israelitas. E teve a sua libertação, que foi um período de 400 anos, não foi um período assim... Então, teve muita matança, teve muitos escravizados, muitas partes ruins naquela época, e vem falando sobre essa questão de que a gente tem que esperar, essa questão de a gente pode pedir agora, mas pode passar por uma eternidade, um longo período, só que deixa uma dúvida em questão que eles ficaram escravizados por 400 anos. Meio que Deus estava ali com eles, e israelitas perdendo a esperança, israelitas assim não acreditando mais em Deus, perdendo a fé total nele, para assim, Senhor, eu tô pedindo para você me salvar, só que e aí, cadê? Você não era o nosso Deus, você não ia nos proteger, e ficou nessa questão. Só que o que a gente não entende a gente precisa estudar as razões de Deus, porque não são simples. A gente nem não recebe tudo que a gente quer naquele momento, não é, eu quero isso, eu vou receber agora. Então é isso a questão do domingo que ele vem falando, né? Sim. Interessante que você citou, Vini, não é no nosso tempo, né? Será sempre no tempo de Deus. A gente tem os planejamentos, a gente tem os nossos sonhos, né?
E nós temos aquela expectativa de conquistar, de conquista, né? Nós sempre queremos conquistar alguma coisa. Pode ser em trabalhos, na nossa vida cotidiana. Nós sempre queremos ter uma conquista e nós temos que ter um relacionamento, né? Com algumas pessoas, amizade, relacionamento amoroso aí, de casais, namorados. Então nós temos que conquistar. Só que a conquista, às vezes, não é no nosso tempo. E vai demorar. Então, como você disse, o povo estava lá há 400 anos. E é um povo que foi escolhido por Deus. Mas é aquele trabalho onde a gente tem que cuidar, né? É igual nós ouvimos sobre a volta de Jesus há quantos milhões de anos já, né? Mais muitos milhões de anos. Descobrir quando ele ia voltar. Isso. Tentaram descobrir, tiveram desapontamentos ali. Então, assim, nós estamos vivendo nesse momento, né? E a gente está falando muito sobre essa questão da lição, que é onde a culpa é nossa, né? Por Jesus não ter voltado ainda. Porque nós estamos falhando, né? De alguma forma, nós não estamos fazendo alguma coisa para que isso mude, né? Então, assim, a pergunta que eu achei interessante foi bem no comecinho, né? É assim, você já esperou por algo significativo? Talvez até capaz de mudar a sua vida? A gente tem, às vezes, muito isso, né? Às vezes a gente fica na expectativa, nós estávamos conversando na van, né, que a gente viajou, sobre a questão, né, de fazer processo seletivo e tal, sobre a questão de mudança de vida, que a gente quer ter uma vida um pouco melhor, né? Trabalhar num ambiente melhor assim, né, onde a gente consiga ter uma estabilidade um pouco melhor e a gente consiga conviver com os nossos familiares, né? Porque hoje em dia tá difícil, a gente precisa trabalhar em quantos? 3, 4 trabalhos às vezes. Um de manhã, um de tarde, um de madrugada, às vezes. Estou dizendo uma realidade que acontece. E então, assim, não é tão fácil para nós hoje conviver, né? Com a questão que nós precisamos, mas que a gente gosta, né? A alimentação, a família que nós temos. Então, ali o povo passava bem por isso, né? A escravidão deles ali, né? Como eles eram escravizados ali, provavelmente eles tinham essa questão também, né? Obviamente que por não ter energia elétrica lá, talvez à noite eles não trabalhavam, mas começava logo, o sol começava a se aparecer ali até o sol se pôr na pegada. E provavelmente não era tão simples, né? Não tem as facilidades que nós temos hoje. Não tem maquinário, não tem ar-condicionado, não tem salinha bonitinha, né? Com piso e tudo mais, porque era um trabalho diferenciado. Isso eu estou imaginando pela estrutura que era antigamente, né? Não quer dizer que não poderia ter, né? Alguma coisa. Mas era lamparina que eles usavam como questão de luz à noite. Então, à noite eles usavam mesmo para dormir. E ali eles tiveram as pragas, né? A gente estudou sobre as pragas e a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Não vou entrar muito no detalhe das pragas, mas tudo tem um processo e tudo tem uma organização. Então a gente tem o nosso planejamento, Deus vai fazer a organização dele, né, acontecer. Então se você não conquistou ainda aquilo que você pediu para Deus, não tenha pressa. Pode ser que você vá conseguir, ou pode ser que Deus tenha outros planos para você, que está aí nos assistindo e a nós aqui mesmo, que nós temos algum pedido. Então basicamente é isso. Nós vamos para a nossa segunda-feira. Alguém quer falar sobre domingo? Comentar sobre domingo? Não? Então vamos para a nossa segunda-feira com o Carlos. De segunda-feira tem como tema, né? Quando tudo muda. E aqui tem algumas partes interessantes. A lição é toda interessante, né? Mas eu grifei algumas partes aqui interessantes. Eu vou ler. Desde o primeiro encontro com Moisés, Deus já havia prometido que as negociações com Faraó culminariam na libertação dos israelitas. Está lá em Êxodo 3:10. Esse momento estava próximo de acontecer. Deus revelou a Moisés que, após a última praga, o faraó finalmente os expulsaria do Egito. Além disso, o próprio Moisés era homem famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de faraó e aos olhos do povo. Está lá em Êxodo 3. O profeta de Deus havia se tornado uma figura de grande autoridade entre os egípcios, respeitado tanto pelas camadas mais humildes da população quanto pelos membros da corte real. Essa afirmação revela que, ao anunciar as instruções para a última praga, Moisés não restringiu a salvação aos israelitas. Pelo contrário, ofereceu a possibilidade de salvação também para os egípcios. Então aqui vemos que
Deus não restringiu. Ah, não, é só para aquele povo, para os israelitas que é meu povo. Não. Ele deu oportunidade para todos, assim como está hoje também. E tem outra parte aqui interessante que eu li, né? Eu vou ler aqui. Ao estabelecer uma celebração anual, Deus não apenas queria que os israelitas lembrassem da sua libertação da escravidão, mas também queria ensinar-lhes sobre seu plano eterno de salvação e libertação do pecado. Ou seja, esse plano que Deus revelou aqui, né, ao povo e a Moisés, era um plano futuro, igual aconteceu com Jesus na cruz. Mas não vou aprofundar muito também, né, que aí a gente vai falar também depois. E é isso aí. Essa parte eu achei interessante. Muito bem. Eu achei interessante a parte de segunda-feira, por conta da mudança, né? O planejamento foi citado desde quando Deus conversou com Moisés lá na sarça ardente, né? Ele disse, olha, você vai ter dificuldades e você vai fazer esses 2 milagres iniciais, né? Que a gente colocou ali, que foi a da vara, né? Da cobra, e depois do rio Nilo, do Mar Morto, que se transformou em sangue, a água se transformou em sangue. Ele falou, você vai ter que fazer isso, mas mesmo assim ele não vai aceitar. Então, o que acontecia, né? Foram assim, a gente colocou ali como 400 anos de escravidão, mas nós temos aí alguns períodos que foi o faraó que estava naquele momento. Só que já estava vindo a parte ímpia há muito tempo. Então, como nós estávamos citando, muitos israelitas que faziam parte ali do povo já não estavam no ambiente cristão mais, já estavam com algumas idolatrias, provavelmente, já estava com algumas... desacreditando que realmente Deus iria fazer alguma coisa ou iria libertá-los alguma vez. Porque, por exemplo, até Moisés poderia ter pensado dessa forma, porque demorou 40 anos para Moisés ter sido chamado novamente para o seu ministério. Então ali, foi igual o Carlos citou, todos foram alertados sobre as pragas que iria acontecer. E até vai dar uma ênfase na última praga, porque a última praga faz parte do primogênito, né? Das mortes dos primogênitos. E nós vamos explanar e nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Mas aqui na citação diz que isso é demonstrado para todos os egípcios. Então, todos que fizessem parte do processo ali da Páscoa, né? Que fazia parte ali da morte do Cordeiro. A Regina vai explicar um pouquinho mais sobre isso. Mas ali da morte do cordeiro, que tinha que aspergir ali nos batentes da porta, mesmo quem era egípcio poderia estar entrando ali. As pessoas só teriam que aceitar que a pessoa entrasse ali e ali não aconteceria a morte do primogênito. Eu acredito que muitos se juntaram ali a eles, né? Eu acredito que muitos... Provavelmente. Porque na chuva antes, né, também teve, Moisés alertou também o povo e parece que algumas daquele povo, na chuva que caiu, aquela chuva que caiu da praga também, provavelmente algumas pessoas aceitaram também. Então tava havendo um conflito, né? E nós discutimos muito sobre essa questão do conflito, porque a gente fala assim, a gente vai entender um pouquinho mais também, né? Deus, será que Deus realmente foi justo no que estava acontecendo? Mas a gente tem que ver o contexto total, né? Da história acontecendo. Aonde aconteceu ali, quanto tempo que ficou a parte ímpia ali acontecendo e ninguém fazendo nada no aspecto assim, todo mundo desistindo, todo mundo duvidando que Deus poderia existir. Então isso a gente vai estudar um pouquinho também. Mas basicamente segunda-feira é isso. Que o Carlos citou e eu só complementei aqui. Alguém mais quer falar sobre segunda? Eu concordo, sim, mas porque como continua, né? Nosso dia, Deus está aqui avisando, né? Para a gente se preparar, para a gente continuar e vai ser escolhas, né? Se a gente quiser continuar com Jesus, então a gente se prepara. Senão tudo tem 2 lados, né? Aí tem as consequências também. E tem aquela parte da teimosia, né? Daquela parte que se Deus, assim, ele, em vez de colocar as pragas, assim, só pra ser justo, eu vou apenas com palavras com você, com o faraó. O faraó ia continuar a mesma coisa, ele ia continuar sendo teimoso. Pra quebrar um ego de uma pessoa que tá se sentindo superior,
meio que Deus tinha que mostrar para ele, ó, quem manda sou eu, não é você. Isso, Então, é isso mesmo. então mostra a questão das pragas que foi justo, porque mostrou para Faraó que ele não é poderoso. Então as pragas foram significados dos deuses que eles acreditavam. Então assim, né, só mostrou que Deus, ele que comanda. Então não é você, Faraó, sou eu. Você não consegue fazer isso, né? Tem essa parte. Isso mesmo. E o interessante também, você falou, eu lembrei, de como Deus ainda articulou, né? Uhum. Porque Deus foi tentando a todo momento ainda mudar o coração do Dá faraó. uma chance, né? De todas as formas. Foi igual você falou, às vezes precisa ir o extremo, porque às vezes a pessoa é teimosa ao ponto de, tipo assim, quando tirava as pragas, ele falava que ia libertar o povo, só uma parte. E Moisés falava, não, é tudo, todo o povo. Não só os homens, as mulheres também, os crianças, os animais também que já estavam designados ali. Só que ele libertava, na hora que tirava as pragas, na hora que voltava as pragas... Não, na hora que tava as pragas, ele libertava. Na hora que tirava as pragas, ele voltava atrás. Falava, não vou libertar ninguém, não. Então, basicamente, é a questão da teimosia já ter chegado num patamar onde já não tem como modificar, né? Mas alguém quer falar sobre segundos? Senão nós vamos pra terça com a Regina. Bora pra terça. Então, bora pra terça. Vai lá, Regina. Senão nós fala tudo aqui na lição e nós não chega nas partes mas legais. é uma continuidade, né? E faz parte. E aí na terça vem falando o caminho da vida, né? O caminho da vida. Naquela noite, então, como já tinha sido avisado, então eles começaram a se preparar. E de que maneira os israelitas estavam se preparando, né? Não só eles, mas como os egípcios, né? Como o Carlos já tinha avisado. E os estrangeiros, todos, a oportunidade foi dada para todos que queriam, sim, se juntar, né? Com os israelitas. E aí eles estavam se preparando porque eles sabiam que iam vir, né? A última praga, que seria dos primogênitos, que seriam mortos. Mas antes disso, eles tinham que fazer uma preparação. Então, eles foram, né, para casa, né, prepararam lá um alimento, né, o pão sem fermento, que não podia ter fermento nesse pão. E também se arrumaram todos, né, porque ia ser naquele dia, né, que eles iam ser libertados. Embora, né? E passaram na porta lá. Aspergiram o sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro na porta, porque Deus já tinha avisado para eles, através de Moisés, né, que deveriam sim aspergir esse sangue nas portas para que não caísse essa fatalidade sobre eles, né? Sobre eles e todos aqueles que quisessem seguir com Jesus, com Moisés no caso, né? Mas seguir na ordem de Deus. E assim foi feito. Então eu entendo assim que Deus dá muita oportunidade para nós, todo momento. Faraó foi avisado a todo tempo. Deus não chegou lá e falou assim: vamos matar todo mundo, vamos destruir tudo. Deus veio avisando, Deus veio alertando. Só que o ego é muito grande, né? Mas que Deus quis mostrar? Deus falou: eu vou te mostrar quem sou eu, né? Quem é Deus? Quem é o Senhor? E para os israelitas também, porque os israelitas já estavam ali há muitos anos. Então, alguns, como já foi dito, já tinham perdido aquela esperança, né? De ser libertos, né? Da volta ali para sua casa. Então, bem que eles já estavam envolvidos ali no Egito com aqueles rituais, né? Que eles tinham, com aqueles deuses que eles adoravam, né? As adorações que eles faziam. Então, Deus também veio mostrar para eles que Ele era o Senhor, Ele era Deus. Então,
deveriam ter toda a reverência. E o Deus do milagre demorou? Demorou, mas como se diz, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Deus sabe todas as coisas. Deus veio, preparou e no momento libertou eles. Libertou todo o povo. Amém. Mas como Faraó, endurecido com seu coração, passou por todo, o Egito passou por todo essa situação. Teve que os primogênitos serem mortos para que o povo pudesse ser liberto. Muito bem. O interessante também da questão da morte do cordeiro, que assim foi selecionado o dia, que seria a 14ª, está escrito aqui, 14º dia do mês. Ia ser o entardecer, e era numa sexta-feira. E era no entardecer, considerado ali, né, no entardecer era umas 3 horas mais ou menos, vamos colocar aí, porque tem uma exemplificação mais para frente, que eu vou falar se ninguém falar, mas acho que todos aqui sabem. Mas eles tinham que sacrificar o cordeiro todos ao mesmo tempo. Então nós vamos imaginar, vamos imaginar que nós estivéssemos lá, nesse contexto histórico. E nós tivemos que fazer essa questão, essa atividade ali, esse processo do cordeiro. E nós estávamos ali para fazer, e é impossível alguém não ter visto o que estava acontecendo. E é todos ao mesmo tempo ainda. E a exemplificação na Bíblia diz muito que eles pegaram, né, o sangue, eles pegaram a carne, eles tinham que comer a carne e o pão toda a noite inteira. Não podia passar para outro dia. Até a noite, né? Assim, não podia passar para outro dia. Se passasse para outro dia, eles não poderiam comer e sim tinham que queimar a carne. Porque tinha toda uma questão do ritual daquele momento, né? Do que estava acontecendo. E a expersão do sangue, nós vamos entender mais também sobre isso, que tem uma exemplificação com o que ia acontecer futuramente, com o cordeiro. Já dei até um spoiler aqui para vocês, hein? Com o cordeiro. Então, essa aspersão significava que tinha alguém protegendo essas pessoas, esse primogênito ali, no caso, né? Porque a morte seria dos primogênitos. Então, o sangue, ele significava o que nós utilizamos hoje como proteção, para nós não acontecer com nós com o quê? Morrer. Porque nós somos o quê? Pecadores. E por sermos pecadores, nós temos suscetíveis ao quê? À morte. Nós somos para morrer. Nós deveríamos já ter morrido. Aí Deus falou assim, não, tudo bem, vou cuidar de vocês vão ter uma morte onde vocês irão envelhecer. Então ele tirou o peso de que, tipo assim, eu pequei hoje, bati as botas. Hoje não, a gente tem como viver ainda, a gente cresce, a gente vira adulto, a gente envelhece e a gente morre. Obviamente que essa cronologia não tem acontecido com facilidade mais hoje em dia, por contas de várias situações, onde acontece alguma doença, algum acidente que não é algum acidente sinistro, né, que acaba acontecendo sem saber por que aconteceu, ou às vezes acidentes inesperados, às vezes, né? Todos os tipos de acidente, incluso, né, acidente automobilístico, de carro, de avião, de navio e assim por diante vai, por tiro, alguma coisa. Então isso pode mudar a cronologia, mas a cronologia ficou essa. A gente nasce, a gente cresce, vira jovem, adolescente, jovem, adulto, envelhece e a gente tem o descanso em Deus ali para esperar a volta de Jesus. Então nós temos esse pensamento. Então ali o que estava acontecendo? O cordeiro. Então eles tinham todo o processo para fazerem ao mesmo tempo, certinho. Como que Deus organiza todas as coisas certinho, né? E o que acontece hoje? A mesma coisa, né? Você tem um processo onde você começa a estudar a Bíblia, para quem está entrando no cristianismo, e para quem é dentro do cristianismo acontece a mesma situação. Você nasce, né? Para quem nasce dentro da igreja, ou quem nasce no cristianismo, você vai passando por salas. Então você tem um hall, jardim, hall, primários, é isso? Hall, jardim, primários. Hall, jardim, primários,
Aí tem os adolescentes e depois os jovens. E depois você vira o adulto. E aí uma hora muda a cronologia. Você é adulto, você começa a ensinar as crianças, as menores. E assim por diante. Então, é todo um processo. E sempre foi assim. Então, nesse período, Deus queria ensiná-los, né? E queria ver a capacidade que eles tinham ali de suportar o que estava acontecendo também. Porque provavelmente, como nós estamos vivendo numa guerra, né? Onde nós temos aí o inimigo querendo destruir, eles poderiam estar passando pelo processo que o inimigo fala assim, mas esse povo aí não serve pra você não. Tira isso deles pra você ver. Faz eles virarem escravos. Faz eles ficarem pobres pra você ver se eles não vão... Igual Jó, igual Jó. Então fica praticamente, tudo tem um contexto, tudo tem um haver ali, um quebra-cabeça que sempre cai numa história que a gente conhece. Sim. E tanto que essa história de Moisés e essa parte do Cordeiro tem a ver com uma outra história que eu vou deixar mais para frente. Mas nós vamos agora para nossa quarta-feira, se alguém quiser falar mais alguma coisa de terça. Eu só queria, assim, uma parte que você bem que colocou ali num ponto e eu comecei a pensar o quão a gente, assim, a humanidade foi crescendo e chegou num ponto que Deus teve que mostrar que ele é um poderoso. Chegou no faraó, ele teve que mandar as pragas. A gente chegou, praticamente eu coloco como nós. Porque nós chegamos neste limite, nós chegamos num ponto que Deus teve que se provar e colocar as pragas. E aí passam-se anos e a mesma coisa com Jesus Cristo, né? O filho. Ali, a gente colocou num ponto que nós matamos Jesus Cristo. Não foram só aqueles passados, nós matamos. Como hoje nós deixamos ele triste. Cometemos muitos pecados. Nós não somos santos. Não. Infelizmente não somos. A gente cometemos muitos pecados. Nós somos pecadores. Ainda vamos cometer. E assim, a gente coloca num ponto que a gente julga o passado. Só que no presente é a mesma coisa. Continua sendo assim. A gente continua sendo teimoso nessa ligação. A gente praticamente faz a mesma coisa que Faraó. E a gente tem que meio mudar isso. E aí eu comecei a pensar nisso. O quão praticamente banal a gente é de colocar a situação. O Faraó, ele meio que teve que quebrar o ego dele com as pragas. Nós matamos Jesus. Ou seja, quantas coisas ruins nós fazemos e a gente nem se importa com isso praticamente. Guerras vindo. E só isso que eu achei interessante, que me ligou a um pouco das suas falas. Muito bom. Olha, para ver a que ponto que chegou, né? Precisou matar os primogênitos para que o faraó pudesse deixar o pessoal ir. Às vezes é assim com a gente, né? Às vezes precisa acontecer algo muito, né? Ao grave, ao extremo, para que a gente entenda que Deus é o Senhor de todas as coisas. É isso mesmo. Algo mais sobre terça pra gente ir pra quarta? Senão vai lá, Vini, vai pra quarta aí, Vini. Bom, a quarta-feira. A quarta-feira eu acho, assim, não que só ela seja importante, mas eu achei, assim, uma dúvida e uma resposta praticamente, porque ela coloca assim, a gente não gira em torno do mundo, nós não somos o protagonista. Porque tantos erros que nós cometemos que a gente não pode se declarar protagonista de nada. Então ela vem colocando nessa questão de que nós temos que parar e entender o que Deus tem para nós. Porque às vezes a gente não entende isso, a gente não entende o significado. Como assim ocorreu com o faraó? A gente às vezes só julga, nossa, mas Deus foi tão maldoso, fez as pragas, ele poderia só mudar a mentalidade de faraó. Mas não, ele deixou o faraó do jeito que ele é e tentou mudá-lo do jeito que ele é. E não mudou, não fez um pilim-plim-plim na cabeça dele para mudar de opinião. Então meio que colocou essa parte que nós não somos protagonistas. Nós temos que entender o plano de Deus, nós temos que entender melhor o que ele quer para nós e temos que esperar o tempo dele, que esse é o mais importante. E aí vem a nossa rede semântica, que vem de significado da palavra. Assim, nessa palavra, antes de todos responderem, eu quero ser o primeiro, eu colocaria Pra ninguém roubar a sua palavra. Pra ninguém roubar, tu falar primeiro. Eu quero colocar, talvez, o pensamento.
Pode falar, meninos, aí, significado. Vocês ouvem a palavra significado que vem à mente de vocês. Ah, Não fala muito difícil, não, que o povo em casa não entende as palavras às vezes. não, valor, sentido. Legal. Eu coloquei resposta, né? Eu coloquei, Resposta. eu coloquei explicação, né? Explicação. Quando a gente não vai no dicionário para saber o significado de uma palavra, né? Igual modificado que foi da lição anterior. Modificado anterior? Não, na outra, na 5. Acho que é na 5, acho que foi na 5 ou na 6. Que fala modificado, eu fui procurar, porque eu não sabia não, gente. Fui no dicionário porque é uma palavra que eu não entendia e tem tudo a ver com questão de explicação. E todo o processo e toda a magnitude, né, da escrita de Deus faz com que a gente entenda, né? Então tem muitos significados, igual a gente consegue montar o quebra-cabeça de uma história na outra, porque faz total sentido. E é o que a gente vai aprender mais pra frente. Mais alguma coisa que vocês querem falar? Senão vamos pra quinta-feira com os nossos convidados. Não briguem, pode começar um, depois o outro. Vambora. Deixa eu começar, Carlos. É isso aí, né? Fica à vontade. Então, aí na quinta vem Eis o Cordeiro. Só dando continuidade. Então, a morte dos primogênitos afetou tanto os hebreus quanto os egípcios também, né? Que não estavam cobertos pelo sangue do sacrifício da Páscoa. Porque tudo isso também veio com a cerimônia da Páscoa, né? Para que o pessoal lembrasse dessa data e pudesse passar os seus descendentes o significado daquilo, né? De tudo que aconteceu, que teve um grande significado, para que as pessoas não esquecessem esse momento. Então, foi um evento, sim, devastador, porque os primogênitos morreram, mas devido às desobediências, né? E que veio com as consequências. Então, para que as pessoas entendessem que Deus é Deus. Às vezes, né, a gente esquece e achamos que nós podemos resolver, fazer tudo. E, na verdade, não. A gente tem que ser humilde e sempre estar correndo para os braços do Pai, que Ele está lá, pronto para nos receber, para nos ajudar e para resolver. Mas, como sempre, não no nosso tempo, né? Não o que queremos, e sim o que é melhor para nós. Então, tudo isso tinha como objetivo destacar a extraordinária promessa divina de um dia oferecer seu filho. Então, tudo isso, como a lição já vem, é porque tinha uma promessa. E qual era a promessa? O seu filho. O que veio e sacrificou sua vida por nós, né? Tomou todos os nossos pecados, morreu para nos salvar. Esse é o nosso Deus, amoroso e poderoso. Então, às vezes, né, como o Vinícius falou, as pessoas falam, ele podia só ter, né, falado, mandado só aquelas pragas, não precisava ter matado ninguém. Mas nós somos tão duros às vezes e não entendemos que às vezes tem que ir as duras consequências para que a gente possa compreender e entender os objetivos de Deus. Então Deus mandou seu filho para que ele pudesse morrer para nos salvar. E ele continua nos salvando, né? Esperando nossos arrependimento para que a gente possa continuar seguindo seus caminhos. Eu não lembro se foi na Bíblia ou foi por aqui mesmo, que eu vi uma parte que falou que nenhuma casa ficou sem morte. Eu imagino o desespero, né?
a tristeza, porque não foi só criança, como imagina que essa criança pequena e tal, foi gente adulto também, animais, né? A morte de todos os primogênitos. E eu imagino o desespero, a dor além de alguns, né? Se arrependeu, acredito, por ver aquela morte, aquela tragédia, né? E, infelizmente, como a Regina falou e alguns de vocês falaram também, aquilo foi necessário, né, para mostrar ali a eles que Deus tem o poder, né, da vida e da morte, né? É Ele que tem esse poder. Infelizmente, eles teve que passar por isso para entender ali que Deus é poderoso, né? Ele é um Deus de milagre, Ele é um Deus que pode todas as coisas. E, como a Regina falou também, que esse acontecimento que eu vi mais futuramente, né, com a morte de Jesus, deu para sentir mais ou menos ali o que o povo passou, né, naquele tempo. E perdeu seus filhos, né, família, e deu para sentir que o povo, no tempo de Jesus e hoje em dia também, você sente a culpa, né, a dor ali, pelo que aconteceu. O povo era escravo lá no Egito, né? Sim. Então, eles perderam os filhos também, né? Sim. Então, viviam uma vida dura. Sofrimento. E alguns, né, perderam a fé, perderam a esperança, né? E Deus veio e falou, não, estou aqui, não perca a esperança. Pode passar, né? O tempo que passar, eu sou Deus. Então, Deus veio resgatar tudo isso, né? No seu povo. Ele não deseja isso, né? A Não. morte, o mal de ninguém. É uma consequência ali dos seus atos, das suas escolhas ali que gera isso, infelizmente, né? É isso mesmo. E o interessante, né? Agora chegou a hora de eu comentar o que eu estava não tentando falar. Mas o contexto da Páscoa também estava acontecendo lá naquele período, onde eles estavam, por isso que eu citei sobre a questão da sexta-feira, porque sexta-feira era uma preparação para o sábado, né? E ali aconteceu na hora nona, né? O sacrifício de Jesus também, e é considerado ali mais ou menos foi umas 3 horas da tarde. E aí o contexto para vocês entenderem sobre a questão do cordeiro e sobre a questão da aspersão, né? Tem todo um processo. Porque na morte do cordeiro, eles estavam sacrificando como uma forma de perdoar os pecados deles. E eles, com a passagem do sangue, estava dando uma representatividade de que eles tinham sido intercedidos por aquele cordeiro. E o que acontece hoje, quando nós pecamos muito, né? Todos os dias nós pecamos, né? Nós temos o prazer, né, a felicidade de nos ajoelharmos, ou não precisa estar ajoelhado, mas nos ajoelharmos, orarmos, e nós temos o Cordeiro que intercede por nós lá no céu. E todo esse processo ele aconteceu por uma questão. Ali houve o quê? Antes de acontecer a morte daqueles primogênitos, estava acontecendo a morte de quem? Quem que o faraó estava matando? Todos os homens. Então, possivelmente, tinha primogênitos ali também. Sim. Ali na família daquelas pessoas. Depois houve a morte dos primogênitos através de uma causa que eles mesmos fizeram. Porque houve o quê? Antes de chegar a 10ª praga. Teve quantas pragas? E quantos milagres aconteceram antecipadamente para que pudesse ouvir, né, ter ali uma mudança para que eles pudessem realmente falar assim, não, realmente já foi comprovado. Porque até os magos chegaram a assumir que a 3ª praga não era obra comum, que era uma obra que tinha um Deus por trás. Então houve uma comprovação, houve uma prova. Então eu acredito que se o povo fosse liberto naquele momento, não teria questão do primogênito. Mas nós sabemos que depois que aconteceu isso, Deus pegou todos os primogênitos para ele, né? De uma forma ali de cuidar. E o que acontece? Ele veio, ofereceu o seu filho, que era o quê? Primogênito. E para que acontecesse a questão do sacrifício, ele entregou para a humanidade.
Então ele pegou o seu próprio filho, fez vir a este mundo, fazer o trabalho, né, que ele tinha sido designado. Jesus foi e fez com uma plenitude genuína, que é o que nós ainda não conseguimos, né, fazer um pouquinho pelo menos, né, tentar pelo menos, né, a gente às vezes nem quer tentar. Mas aí Jesus fez aquele evangelho, aquele ministério com uma magestria que está escrita em João ali. Eu acho que João é um dos evangelhos que a gente já estudou, que dá uma profundidade no ministério de Jesus. E tudo que ele passou ali tem uma exemplificação muito grande que diz em João, até em João 1:29, que diz: Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o que é tirar o pecado do mundo? É pegar tudo para ele. É pegar aquele pecado que talvez hoje eu poderia estar morto já, né? E falar assim, deixa comigo, dá tudo aqui. Foi igual o Vinícius citou anteriormente. É pegar até o meu pecado, que eu nem nascido eu era, e pegar e colocar no peito aqui e falar, deixa comigo, que eu vou suportar tudo. Então, nós temos o quê? Nessa exemplificação histórica, para que a gente possa entender sobre a questão da crucifixão. Então é um relato muito grandioso, onde nós temos o que? A felicidade de nós podermos nos comunicarmos com Deus hoje através de uma oração, ou através de uma conversa, ou você está andando no seu cotidiano aí, de repente você começa a conversar com Deus ali, ele está ali te ajudando de alguma forma. Então ali o povo, eles viveram a ira de Deus, né? Através ali das pragas que estavam acontecendo. E o interessante também, para que a gente possa entender, é que eles usaram um ramo de isopo, que é uma planta que ela surgiu ali. Eles utilizaram para fazer a passagem do sangue, né, do cordeiro. E na crucifixão, quando Jesus pediu para que pudesse, que ele estava com sede, os soldados ofereceram essa planta, né, que foi dessa planta eles ofereceram, eles molharam ali, né, no vinagre ali, e deram para que Jesus pudesse beber ali, onde ele estava ali na crucifixão. Então tem todo um encaixe histórico, e a gente vai entendendo como que o Cordeiro de Deus nos auxilia, né, e a gente entender tudo isso. Algo mais quer falar sobre quinta-feira, para que a gente possa entrar na nossa sexta-feira? Então vamos lá. Na nossa sexta-feira nós temos como título O Primogênito. Então basicamente na sexta-feira vai exemplificar tudo aquilo que nós citamos aqui sobre a questão de Moisés ali, quando ele houve a libertação do povo, onde a gente deu uma ênfase também na questão da 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, onde também nós colocamos aqui que o cordeiro ele foi morto num tempo, todos ao mesmo tempo, tudo tinha uma sincronia, que tudo simplificava e exemplificava o que iria acontecer no futuro, que é onde nós temos o nosso Cordeiro Maior aí, que fez eu acredito que seja o maior evento de todos os tempos, que não vai existir um evento como esse, que é onde ele morreu por cada um de nós que estamos vivos hoje, por cada um de nós que às vezes já faleceu, já morremos. Ele morreu por cada um de nós. E isso é uma coisa extraordinária, né? Porque nós temos aí quantos no mundo hoje? Mais de bilhões aí de pessoas? Uhum. Carregar o peso do pecado de cada um, daquilo que eu fiz, daquilo que eu faço e daquilo que eu vou fazer ainda. É muita coisa, né? É praticamente uma carga inteira. O cara É não muita para de coisa. carregar. É a gente pegar lá e falar assim, ó, vamos trabalhar. Aí o cara vai lá e coloca 8 bilhões de pallet em cima do C pra você levantar. Você vai dar conta de levantar? Eu não consigo, não. Nós já morreu, né? Nós já morreu, Não né? consigo nem tirar do chão. Nós já morremos, né? Nossa. Se colocar um pallet, nós já quebra a perna, já faz um monte de coisa. Já tá suando já. Então, assim, Que Deus maravilhoso nós que temos. Deus hein? maravilhoso nós temos. E ele foi o quê? Um primogênito. E ali nós temos aqui percas de pais. Uhum. E Deus perdeu o seu filho também, né? Consideravelmente, obviamente que houve a ressurreição e tal, para comprovação. Mas o que
é exemplificado um amor, né? Nós não podemos duvidar do amor de Deus. Porque, igual eu falei na lição anterior, ele não fabricou o amor. Ele é o próprio Ele é amor. o próprio amor. Tanto que nós temos um texto bíblico que fala que Deus é o amor. Então, ele é o próprio amor. Então, ele não fica feliz quando alguém morre, ele não fica feliz quando alguém fica doente, alguém pega uma doença que é incurável, uma autoimune, ou acontece que a pessoa fica tetraplégica por alguma situação. Deus não fica feliz. Mas o pecado está proporcionando isso. Então, se a gente fosse pensar assim, se nós tivéssemos abrir a cartas aqui de todos, né? E nós começássemos a seguir o plano da redenção ali, o plano que Deus fez no ministério dele quando ele estava aqui nesse mundo, provavelmente, ou 100% de chance, que ele já tinha voltado. E todo esse sofrimento que nós passamos hoje, todo esse sofrimento que nós passamos hoje já teria acabado. Só que nós dificulta a situação, né? Nós gostamos de dificultar a situação. Igual o faraó. Nós somos faraó, igual o Vinícius citou. Nós somos faraó. Obviamente que, graças a Deus, ainda o Espírito Santo continua insistindo por Jonas, né? Então, quando o Espírito Santo estiver insistindo aqui, Jonas, não faça isso. Aí a gente ainda tem que ficar feliz porque nós temos chance. Chance de escolher o lado certo. E o lado mais fácil, né? A gente fala, nossa, é difícil, mas é o mais fácil. Porque você não vai precisar morrer porque Deus morreu por você. Você não vai precisar matar um cordeiro porque o cordeiro já foi morto. E você só precisa do quê? Só seguir aquilo que ele está dizendo para você fazer. Só que a gente vai dificultando, né? Então, por isso que ali demorou 400 anos para o povo ser liberto. Agora, quantos anos vai demorar para nós ser libertos da escravidão que nós temos hoje? E aí nós pensamos, não, mas dou risada todos os dias. Tô indo lá, ó, saio aqui, brinco, tal, me divirto, blá, 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 blá. Mas e as tragédias que acontecem na nossa vida? Nós aqui que estamos aqui, você que está na sua casa. Lá fora também, né? Os irmãos de outros países. Os irmãos de outros países, de outro mundo. Quais são as tragédias que nós estamos ocasionando, nós estamos tendo hoje? Foi igual nós citamos nas lições anteriores também, sobre como que está tendo acidente com muita facilidade hoje em dia. Obviamente nós temos tecnologia, mostra mais, mas é acidente assim instantaneamente. Por alguma questão, às vezes, a gente está meio desligado, ou às vezes a gente não está descansando o suficiente, ou às vezes alguma falha técnica, alguma falha da mecânica, a gente errou em alguma coisa. Então nós temos o quê? Tragédias. Nós estamos fazendo alguma coisa para que isso possa ser modificado, para que isso mude. Qual que é a única forma de mudar? Nós temos a solução para isso. Qual que é a solução para isso? Que Jesus volte. Para Jesus voltar, nós temos que fazer o nosso trabalho. E nós somos feitos para quê? Nós nascemos para quê? Para ser o quê? Ministério não. Nós somos feitos para ser missionários. Nós nascemos para ser missionários. Levar a mensagem. Hoje nós estamos gravando esse podcast porque nós estamos tentando levar a mensagem. Nós todos aqui somos leigos. Nós vamos errar, às vezes nós vamos falar alguma frase errada, às vezes nós vamos colocar um ponto que às vezes nós pode falar de uma forma errada, e às vezes você que está assistindo, às vezes pode nos ajudar a compreender, a entender, às vezes melhorar alguma coisa, por conta disso. Por conta que nós temos o quê? A humanidade, né? Então nós somos o quê? Finitos, né? A gente não é infinito, a gente é finito, né? Então a gente tem um limite. A minha capacidade é essa, chega um ponto que eu não tenho mais. Então nós temos que pensar assim, o povo e nós, para nós sermos libertos, nós temos que seguir as orientações. Se nós não seguirmos as orientações, as catástrofes elas terão que acontecer para que a gente possa entender. E as pragas também aconteceram para que o povo pudesse entender que realmente eles precisavam seguir, eles precisavam estar juntos. Então, basicamente, a lição de sexta
nos remete a isso, para que a gente fique em alerta, para que a gente siga o primogênito que morreu por nós. O primogênito que fez todo o trabalho de cuidar do povo em meio a tantas tragédias acontecendo. E nós estamos vivendo nesse momento. Nós estamos nas tragédias. Nós estamos num momento onde nós não queremos estar aqui, mas nós temos que viver aqui. E nós temos que tentar, de todas as formas aí, ajudar as pessoas e nos ajudar, né? Porque nós passamos por dificuldades grandiosas e às vezes nós estamos bem, às vezes nós estamos muito mal e às vezes nós ficamos muito mal e às vezes a gente não tem quem se acolher ou quem que possa nos ajudar. Mas nós temos que lembrar sempre, nós temos sempre Deus, a não ser por nós, um Deus por que nós, né? a gente vire as costas para Ele e desista dele. Ele nunca desistirá de nós, mas o dia que a gente desistir dele, será a nossa escolha. E assim o faraó fez, né? Possivelmente aí durante esse período, Deus tentou de todas as formas, mas o faraó ele insistiu em não querer. Então o que aconteceu? O inimigo tomou conta. E quando o inimigo toma conta, a gente vê muitas coisas acontecer aí que a gente fala, meu Deus, por que será que aconteceu isso? Então nós temos que pensar, Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, e a gente pode tudo naquele que nos fortalece. Mas o tudo não quer dizer que a gente vai fazer milhões de coisas, não vai acontecer nada de ruim com nós. Diferente, vai até acontecer, mas nós teremos segurança. E ele alimentou o povo no deserto. Nós vamos estudar isso mais à frente, provavelmente. Mas ele alimentou o povo. Aonde não tinha como alimentar, mas ele alimentou o povo. E tem uma frase, só para mim finalizar minha fala, para deixar os meninos finalizarem aqui também, que é simples. Se até das aves Deus cuida, o que dirá de nós? Eu quero deixar essa frase aí para vocês. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre sexta-feira, para a gente finalizar? Uma palavrinha, alguma meditação, não, uma reflexão para o povo? É isso mesmo, Deus cuida da gente. Por mais que sejamos teimosos, né? Por maior que sejam as dificuldades que passamos, Deus está cuidando de nós. Todo tempo, todo momento. Né? Às vezes a gente pensa, até quando, Senhor, né? Vamos ter que passar por situações, né, complicadas, né? Algumas doenças, alguns problemas. Mas Deus continua conosco. E dando força para que a gente continue passando até ele voltar, ou até tudo ser resolvido, ser solucionado, mas tem que ser com Deus, porque sem Deus a caminhada é mais difícil. Muito bem, Carlos? É basicamente isso, né? Que nós temos exemplo aqui, né? Nós, graças a Deus, temos essa oportunidade de ver e entender aqui o que eles passaram, mas que também nós não possamos fazer igual a eles, endurecer nosso coração para Deus. Às vezes não percebemos, mas às vezes algo que você poderia fazer e você não faz, já é rejeitando a Deus. Então nós temos que tomar cuidado com isso, né? Porque somos pecadores, né? Somos falhos e aí temos que pegar isso como exemplo e tentar seguir da melhor forma, né? Com Jesus. Isso aí, Vinição? Bom, só queria deixar aqui uma parte bem pequena para finalizar, que é a questão de a gente não julgar o passado, a gente não julgar as pessoas. E sinceramente foi uma coisa que impactou, foi uma frase que meu irmão me falou, que nós vemos Judas e nós julgamos, porém a gente sempre traz Jesus de alguma forma, de uma certa forma, e a gente tem que lembrar disso. Eu não sou santo, eu sou um pecador, eu falo aqui, eu cometo muitos erros e eu tenho que lembrar que Jesus ele sempre vai estar com a mão aberta para mim, sempre vai estar ali falando comigo, me ajudando, me protegendo, que é uma parte que a gente precisa relembrar, que a gente nunca vai estar sozinho. A gente acha que a gente está em completa solidão, só que Deus não deixa a gente sozinho e nem assim nos abandona. É isso mesmo. Ele nunca vai nos abandonar, mas se a gente não quiser estar com ele, aí ele não vai estar com a gente. Nós temos o livre-arbítrio
para a gente poder entender essa questão. Então, nós temos que pensar bem, tá? Mas fica aí a reflexão de cada um de nós. E agora eu vou pedir para que o Carlos faça a nossa oração. Quase que eu esqueci o nome do Carlos aqui agora. Vai lá, Carlos, faz a oração para a gente. Oremos. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos falando do Teu nome. Abençoe cada um que está aqui presente, que possamos ter isso em mente, que não podemos endurecer o coração perante a vontade de Deus. Devemos sempre seguir o seu querer. Momentos que estamos distanciando da Tua palavra. Deus esteja com cada um de nós, nos abençoando, nos protegendo e abençoe a cada ouvinte também, que eles possam compreender cada vez mais e mais e estar sempre aqui assistindo para aprendermos juntos. Somos falhos pecadores, mas temos um Deus que tem compaixão de nós. Que o Senhor possa nos abençoar nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Você que ficou conosco até o final, já deixa seu like aí, já compartilha com seus amigos. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você possa receber as notificações quando nós estivermos postando. E quero convidar vocês para que estejam conosco na próxima lição, a lição 8, com o título No Deserto. Se você quer entender um pouquinho mais sobre a questão no deserto, venha com a gente e esteja presente aqui conosco. Tchau, tchau. Tchau.